O termo Caxias significa a pessoa que cumpre seus deveres e responsabilidades. Aplicado, correto, disciplinado, escrupuloso, exigente, extremado, rigoroso, trabalhador. O termo surgiu devido ao temperamento militar do Duque de Caxias, o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, nascido em 1803 e morto em 1880. Que era um chefe severo e minucioso, não tolerava relaxamento. Duque de Caxias foi um militar durante o Império e mais tarde foi escolhido como patrono do Exército. E é por esse motivo que alguns se referem ao Exército brasileiro como o Exército de Caxias. Nessa semana surgiu a oportunidade perfeita de falar resumidamente sobre a triste história de Canudos e seu paralelo com nossa história atual. A Guerra de Canudos foi um conflito armado envolvendo o Exército Brasileiro de Caxias, sob o comando do presidente, na época, Prudente de Moraes, já na República, e membro de uma comunidade socio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro, em Canudos, no interior do estado da Bahia. Os confrontos ocorreram entre 1896 e 1897, com a destruição da comunidade e o extermínio da maior parte dos 25 mil habitantes de Canudos. Os grandes fazendeiros da região, unindo-se à parte do clero local, iniciaram um forte grupo de pressão junto à República, recém-instaurada, pedindo providências contra Antônio Conselheiro e seus seguidores. Ajudados pela imprensa da época, criaram-se rumores de que Canudos se armava para atacar cidades vizinhas e partir em direção à capital, para depor o governo republicano e reinstalar a monarquia. Apesar de não haver nenhuma prova para esses rumores, o exército foi mandado para Canudos. 3 expedições militares contra Canudos saíram derrotadas, o que apavorou a opinião pública, que acabou exigindo a destruição do arraial, dando legitimidade ao massacre de até 20 mil sertanejos por meio de covardes ataques com canhões. Estima-se que 5 mil militares tenham morrido. A guerra terminou com a destruição total de Canudos, a degola de muitos prisioneiros de guerra e o incêndio de todas as casas do arraial. Devemos lembrar que a República foi proclamada por meio de um golpe militar que depôs o imperador Dom Pedro II e expulsaram a família real do Brasil. Existe um filme sobre a Batalha de Canudos, mas a melhor forma de se conhecer a fundo o que aconteceu lá é através do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Ele foi um dos únicos que esteve no local e retratou a verdade sem viés. É um livro difícil de se ler, mas vale a pena. Com Canudo, podemos fazer um paralelo com nossos dias e provar assim que a história sempre se repete. Qualquer semelhança com o que aconteceu recentemente não é mera coincidência. Em Canudos, tivemos a elite usando a imprensa vendida, publicando notícias falsas dizendo que os habitantes de Canudos eram golpistas, e o exército, que em tese teria a missão de proteger os cidadãos brasileiros, se voltou contra eles. Existe um outro termo mais popular para Caxias, que é o de uma pessoa chata, metódica e muitas vezes um puxa-saco. Esse segundo termo pode ser muito bem aplicado a muitos militares hoje em dia, especialmente ao general que se apresentou perante uma comissão do Congresso essa semana. O povo brasileiro criou essa aura mítica de heróis, as Forças Armadas Brasileiras, mas isso é uma mentira. As Forças Armadas Brasileiras servem às elites e só se importam com dinheiro. Sempre traíram e mentiram para os brasileiros. Um exemplo típico é a Operação Prato, que teria ficado em segredo para sempre caso um coronel não tivesse vindo à tona e contado tudo sobre o evento. Outro caso foi o incidente em Varginha, no qual o exército descaradamente mentiu para o povo brasileiro, novamente com a ajuda da mídia, especialmente da Rede Globo e do programa humorístico Caceta e Planeta, que ridicularizaram o caso e ajudaram a jogar tudo embaixo do tapete. O exército também criou histórias absurdas de que a criatura vista pelas meninas seria um rapaz com problemas mentais, que, pasmem, era conhecido delas. Inventaram também a história de que as tais criaturas vistas no hospital seriam um casal de anões e a mulher estaria para dar à luz a uma criança. Fizeram assim com que desacreditassem as 2 meninas que tinham visto a criatura. Tentaram até mesmo suborná-las.
Os eventos que aconteceram em nosso país em janeiro deste ano estão ajudando algumas pessoas a abrirem seus olhos e acordarem. As máscaras estão caindo e o tão falado exército de Caxias não passa de um bando de Caxias.